atletas participando dessa decisão. O Japão com 2 representantes, a China tem 1, a Coreia do Sul com 2, a Coreia do Norte também com 2 e o Uzbequistão com Abdullah Azimov participando de mais uma final, colocando a bandeira do Uzbequistão em mais uma decisão. Novamente, que a gente tem reforçado sempre aqui nas transmissões, um domínio total e absoluto de países asiáticos. De fato, pensando em outros continentes, a competição fica bem esvaziada, né? Ela fica muito voltada para os países da Ásia. Essa primeira etapa em Zhaoqing, lembrando que ainda em maio teremos mais 2 na Croácia e na Eslovênia, aí sim, muito provavelmente com a participação de muitos atletas europeus e também atletas americanos. Bruno, a gente falava da supremacia da China, então agora vem a grande participação dessa etapa, o atual campeão do mundo nas paralelas. Um resultado impressionante, o ginasta conquistou uma nota acima dos 16 pontos já nas paralelas em competições internacionais. Ele é hoje o único ginasta em todos os aparelhos que ultrapassa a casa dos 16 pontos na disputa da ginástica artística masculina. É o ginasta da China, está presente nessa final. É o líder também no ranking nesse aparelho. Mas a gente começa com a participação aí do atleta do Uzbequistão, que ontem foi finalista no cavalo com alças e hoje participa também na prova de paralelas. Você falava do Zhu, grande favorito dessa prova, né, Henrique? E, de fato, tem sido um ciclo olímpico espetacular para ele, né? Porque se a gente pensar no que foi o pódio no Rio, em 2016, ele não estava presente no pódio, né? A gente teve a medalha de ouro nas barras paralelas do Verniaev, ucraniano. O Daniel Levia, dos Estados Unidos, ficou com a prata. E o Beliavsky, da Rússia, ficou com o bronze. Ele é o grande nome das paralelas nesse ciclo olímpico. Foi campeão mundial em 2017, campeão mundial em 2018, atleta da China. Como você citou, não estava presente nessa final nas paralelas no ano de 2016, nas Olimpíadas do Rio. E é o grande favorito para a medalha de ouro em Tóquio 2020. Esse é um dos poucos aparelhos que hoje na ginástica artística a gente sabe quem é o grande favorito. Existe hoje nas paralelas um grande favorito e a gente vai poder acompanhar esse atleta competindo ainda hoje. O Deng Shudi, que é o outro chinês que participou na final dos Jogos Olímpicos nas barras paralelas, ficou com a 4ª posição, quase beliscou um pódio. Vamos então ao primeiro atleta, Abdullah Azimov, do Uzbequistão. Tem o primeiro participante na final de paralelas, uma prova com grau de dificuldade razoável. Conseguiu apresentar exercícios com valor de dificuldade alto, combinados com valores de exercícios com dificuldade média. Esse é um bom momento da prova, um giro com uma pirueta sobre um dos braços. Agora o giro a saída em duplo mortal carpado, cravada. E mais uma final para o Uzbequistão. Já tinham, como citamos, alcançado aí 3 finais até aqui. E agora vão a sua 4ª final nesse evento. Um bom destaque, uma boa participação dos atletas do Uzbequistão nessa etapa da Copa do Mundo na China. Esse é o momento em que ele faz uma 8ª simples ao apoio.
É a primeira nota desse aparelho, a banca de arbitragem aí checando alguns exercícios. Teve um momento ali no meio que eles estão ali debatendo. Teve um dos exercícios que ele fez que pode não ser considerado pela banca de arbitragem. E aí, provavelmente, ali os árbitros de dificuldade estão discutindo esse exercício. É pelo grau de dificuldade ali, 4.8, eles não consideraram um dos exercícios. O ginasta teve uma nota razoável. 13,050, nota do Abdullah Azimov. Agora teremos o sul-coreano Jeon Yoseop. Mais uma final para ele nessa etapa da Copa do Mundo. O ginasta executando exercícios no apoio de uma das barras. Toda vez que ele vai a uma das barras, ele aumenta o grau de dificuldade da prova. Apoio braquial. Saída em duplo mortal carpado, um grande passo na chegada. Apresentação do sul-coreano Jeon Yoseop. Até agora a única nota de referência do Uzbek, casa de 13 pontos. E o próximo é o grande favorito da prova, já o Zhu Jingguan. Momentos da apresentação do sul-coreano para você. Coreia do Sul que não teve representantes nem na qualificatória dessa prova nos Jogos Olímpicos do Rio. 12 atletas participaram da qualificatória em 2016. 8 foram para a final, mas não tínhamos nenhum sul-coreano participando nas barras paralelas. Guardando agora a sua nota, foi uma passagem com exercícios executados em uma das barras. Ele faz muito desses exercícios. A federação hoje valoriza muito essas tomadas. A gente fala Federação Internacional porque é ela que determina o código de pontuações para o ciclo olímpico. E nesse ciclo olímpico, os exercícios realizados ao apoio de uma das barras, todos foram valorizados. E tá aí a fera. Já tá preparando as paralelas. Primeira posição, 13.400 para o Jeon Yoseop. Coreia do Sul na frente. Agora vem ele. Representing China. 来自中国邹敬源。 Finalizando aí a preparação das barras. O treinador também auxilia, né, nesse processo. É permitido, até 3 pessoas podem auxiliar o atleta nessa preparação das barras. Uma concentração muito grande, a expectativa é alta para essa prova. Uma precisão e um grau de dificuldade impressionante.
Ginasta atual campeão mundial, fazendo uma apresentação com pouquíssimas falhas até aqui. Impressionante a precisão. Vem para a saída. Pro mortal. Meio giro. Saída praticamente cravada. Olha, se hoje nós pudéssemos buscar uma prova próxima à perfeição, próxima aos 10 pontos de execução, essa era uma prova. Sem dúvida, a arbitragem não vai dar 10 pontos para ele. Não vai acontecer isso. Mas essa foi a melhor, além de campeão mundial, além de bicampeão mundial. Esse é um exercício que leva o nome de um brasileiro, Sérgio Sasaki. O brasileiro criou esse exercício, leva o nome dele. Realizado hoje pelo ginasta da China. Esse é um elemento, outro elemento de voo, um Bravazar inventado por um ginasta americano. Ele compõe muito bem essa prova, ele voa nas paralelas. Parece que está na barra fixa o ginasta da China. Há algum tempo até os jogos para a gente pensar em alguma ameaça na medalha de ouro dele? Olha, ele está muito à frente dos demais ginastas. Uma apresentação impressionante. Essa foi a melhor prova que eu vi dele em toda a carreira. Além dele ser o atual campeão mundial, essa foi hoje a melhor apresentação. Provavelmente em treinamento, já fez provas como essa, mas em competições eu nunca havia visto ele fazer uma série com um grau de dificuldade de sempre que ele faz, mas o nível de execução de hoje foi impressionante. Vem uma nota alta agora, pode passar dos 16 pontos. Vem notão, hein? Atual campeão do mundo nas barras paralelas, Zhu Jingwan. Vamos à nota final dele. E competindo em casa, num evento que até agora a China domina, 16,150. É a nota de execução 9,550. Uau! Eles ainda acharam aí meio ponto de erro, 0,5. 5 erros pequenos foram encontrados nessa prova. Eu vi 3 ali, ainda acharam mais uns 2. Alguns árbitros acharam 4 erros apenas, outros árbitros 5, por isso a nota 9,550. A divisão das duas notas que foram dadas para os atletas. Genta Tsuyuki, imagina a cabeça do atleta que vem logo depois, né? Não é fácil. E a diferença no grau de execução, na velocidade em que o chinês imprimiu durante a sua apresentação nas paralelas. Desce ao apoio lateral, sobe novamente ao apoio. A gente vê os ginastas sempre no apoio das barras, como eles estão nesse momento, na parte superior do aparelho. O apoio braquial, desse dos braços. E assim a prova de paralela ela é composta por apoio das mãos, como nesse momento, uma saída com alto grau de dificuldade. E além disso, o ginasta pode executar elementos na suspensão do aparelho. O japonês fez uma boa série, com um grau de dificuldade razoável, uma boa execução, mas o chinês é o atual bicampeão mundial, conseguiu uma nota na casa dos 16 pontos. Esse ginasta do Japão que acabou de se apresentar não assume a liderança, segue o primeiro lugar com a China até aqui. Momentos da passagem do japonês. Todos os atletas extremamente pressionados, né, depois da apresentação do Zhu. Vem aí sobrando para conquistar mais uma medalha de ouro para a China. O Henrique tem reforçado, né, um dos poucos exercícios em que a gente tem uma soberania muito grande de um determinado atleta nos últimos anos. Difícil achar adversário hoje para o Zhu nessa prova. Mais um japonês, e o Genta está ali auxiliando o seu compatriota Satsuki Ogaki. É o próximo a se apresentar e o Genta está aí, ó.
auxiliando com pó de magnésio. Ainda teremos 2 norte-coreanos e um sul-coreano encerrando a decisão das barras paralelas. Logo depois, o solo feminino e fechando as apresentações de hoje, a decisão da barra fixa para os homens. Vamos ali a nota do Genta, aparecendo na 3ª posição. Depois de 4 apresentações, ele aparece em 3º. Satsuki Ogaki é mais um japonês. Segundo representante do Japão nessa final. Um atleta com uma linha, uma execução muito boa. Repare na postura das pernas do atleta. Estão sempre muito estendidas, os pés perfeitamente alinhados. Olha aí, ele tem uma pequena falha, dá continuidade à prova. Essa é uma falha muito grande. Não conseguiu dar continuidade. Uma queda para o japonês. Tem 30 segundos agora para ele retornar ao aparelho. Ele já havia perdido um pouco o embalo aí nesse apoio lateral. Novamente, um erro grande ali, ele bateu na paralela durante a execução do exercício. Um duplo mortal carpado, um passo largo para frente. Uma queda, uma falha grande, não está na disputa pela medalha. Ele sabe que podia ter apresentado uma prova muito melhor do que essa. É outro ginasta muito jovem também do Japão. O Japão participando nessa etapa com novos atletas, uma geração renovada. Ali o momento em que ele entortou ali, ó, e a perna dele bate no barrote esquerdo. Importante que apesar disso, né, ele não parou a prova, ele continuou. É difícil ter essa habilidade. Então ali ele tem um erro médio, não tem um erro grande, ele não tem uma queda, ele perde apenas meio ponto ao invés de um ponto inteiro, como no momento em que ele caiu do aparelho. Aguarda agora a sua nota o japonês. Ele quer o 5º a se apresentar. Vamos rever? Momento da queda. Naturalmente decepcionado com o resultado, mesmo que não tivesse uma série para se aproximar do Zhu. Decepção do atleta que não consegue cumprir a sua série, né? O que ele pensou em fazer. Exato, esse é um ponto importante na ginástica, o atleta executar, não só na ginástica, na maioria dos esportes, você conseguir entrar na competição e apresentar a prova ou o exercício ou a participação que você é capaz. Infelizmente, o ginasta teve a queda durante o seu exercício, então provavelmente nos treinamentos ele é capaz de fazer essa prova. Os ginastas eles vão para a competição somente e apresentam exercícios quando essas provas estão prontas nos treinamentos, geralmente é assim. Mas a competição tem vários fatores que interferem o tempo de aquecimento, a preparação mental do atleta, ele estar num dia bem preparado, fisicamente, psicologicamente pronto para fazer a sua melhor performance. É um ginasta que tem uma carreira aí longa pela frente que pode surpreender ainda. O Japão é
Uma fábrica de ginastas medalhistas e capazes de atingir bons resultados, com notas muito superiores. Representing Democratic People's Republic of Korea. 来自朝鲜， Uma nota baixa, 11.500 a nota do japonês. E agora vamos ao primeiro norte-coreano dessa decisão das barras paralelas. Lee Kwang-bon. É uma prova com grau de dificuldade maior já que dos ginastas anteriores. É um mortal para frente ao apoio dos braços. A falha, ele sentiu o braço ali. Sente muita dor. Região do bíceps. Vai ter muita dificuldade para voltar. Vamos entender o que pode ter acontecido, ó. Ele já sai diretamente com a mão. Ele vai dar continuidade à prova. Assumindo um risco enorme, né? A prova de paralelas exige muito dos braços. Ele consegue dar seguimento ao exercício. Importante ver se ele ainda tem elementos com apoio dos braços, como esse. É uma saída em duplo mortal carpado, também uma falha na saída. Não é o dia do Lee Kwang. Mas impressionante a determinação do atleta. Uma lesão no bíceps ou no braço, para você dar continuidade a uma prova de paralelas é muito complicado. Você faz diretamente o apoio da região do bíceps no aparelho. Mesmo assim, ele continuou, finalizou o seu exercício. O espírito competitivo dos ginastas é muito grande. Ele vinha bem na prova, um grau de dificuldade alto. Ele tinha possibilidade aí da medalha de prata. Olha, os exercícios com apoio dos braços, como força. Está visivelmente decepcionado com a participação. 2 quedas, ele está também fora da disputa. Está sentindo o braço. Prejuízo imenso para o norte-coreano. Veja só, essa é a primeira queda dele, no momento que ele sente o bíceps esquerdo. Aí a segunda. E é claro, a cara de decepção com o que acabou de acontecer. Depois dele, ainda teremos mais um norte-coreano, Ri Ong, e o Lee Seung-min, que é sul-coreano. Encerra as atividades na decisão das barras paralelas. Depois teremos o solo no feminino. É a Copa do Mundo Challenge que você acompanha no Sport TV. Etapa de Zhao Qing na China. 6ª posição para ele. 10.900, 0.3 nas penalidades. 这是朝鲜选手李光博的最终得分。 Isso significa última posição. Zhu liderando com folga, 16.150. Veja a diferença para o sul-coreano, 13.400. Representing Democratic Mais um norte-coreano agora, Ri Ong-min. 来自朝鲜， Lee Yong-min. Ele utilizando uma proteção nos bíceps, né? Curiosamente. Iniciando a sua prova
Os exercícios na suspensão, também mortais, no meio das barras, várias recepções ali no apoio dos braços. Se aproxima dos últimos exercícios da prova. Uma boa passagem até o momento. Quase na saída ele tem uma falha também. Um duplo mortal carpado, um passo largo, boa passagem. Tem tudo aí para assumir as primeiras posições. Não vai superar o chinês, mas pode entrar aí na briga por uma medalha. Quem sabe assumir a segunda posição. Mais uma vez, momentos da passagem. E aí vai também mais uma curiosidade, Henrique, em relação ao treinamento dos atletas. Quando a gente pensa, por exemplo, nessa disputa de barras paralelas, o que se tem como usual, pela quantidade de séries, da mesma série que ele repete num treinamento diário, por exemplo. Quando você se aproxima da competição, você fica repetindo a sua série todos os dias, ou você também faz outros movimentos que não estão necessariamente incluídos na sua série, a série que você vai apresentar na competição? Perfeitamente. Tudo varia com o período do ciclo olímpico. Geralmente os ginastas que estão disputando medalhas olímpicas, medalhas em campeonatos mundiais, chega um determinado período do ciclo olímpico em que eles firmam uma prova e essa prova que eles vão seguir até as Olimpíadas. Mas perfeitamente como você falou, durante esse processo os atletas treinam as provas e vão treinando separadamente novos exercícios para introduzir nessas provas. Então, tudo varia de acordo com o período do ano de competição que o atleta está, mas é exatamente assim, treinamento da prova e de novos exercícios separadamente. 13.650, ele tem a segunda posição, como a gente reforçou, né? Ainda bem longe da nota do Zhu. E mais uma vez a Coreia do Norte supera aí a Coreia do Sul nesse aparelho, igual havia ocorrido na prova de salto, com uma diferença muito pequena ali da primeira para a segunda colocação, pouca diferença, mas da segunda para a terceira apenas 2 décimos de diferença. Então a possibilidade da gente ter as séries apresentadas no próximo Mundial, no final do ano, sendo as mesmas dos Jogos Olímpicos, é muito grande? É muito provável que isso aconteça ou há a possibilidade ainda de muitas mudanças até lá? Geralmente, do Mundial para os Jogos Olímpicos ainda tem uma pequena mudança. Eles acrescentam um pouco de dificuldade. Não é regra isso, mas cada atleta tem a sua escolha. Mas a gente vê nos Jogos Olímpicos, obviamente, as provas mais difíceis e com maior grau de dificuldade. Mas muitos ginastas, quando alcançam uma grande performance, não fazem mudanças do Mundial para as Olimpíadas. O chinês, por exemplo, líder hoje nas paralelas, não acredito que precise de grandes mudanças para garantir o ouro olímpico com a prova que ele apresentou hoje. Esse último a se apresentar, o sul-coreano Lee Seung-min. Enquanto a gente falava de Olimpíadas aqui, o sul-coreano fez uma boa participação. Coloca aí também em possibilidade de uma conquista de medalhas. Saiu satisfeito com a sua participação, uma saída cravada. Os exercícios no apoio, na parte superior das paralelas. É uma mudança, um exercício bem simples para ele chegar na parte final das paralelas. Diferente do cavalo com alças, o ginasta nas paralelas ele não é obrigado a utilizar todas as partes da paralela, a ponta, o meio, uma barra. Ele é livre para a escolha dos exercícios que ele prefere. Mas como a gente já citou antes, a gente vai ver muitos ginastas assim, no apoio de uma das barras, exercícios na parte superior do aparelho. E quando possível, fechar com uma saída que nem essa, cravada, um duplo mortal carpado. Alto grau de dificuldade, boa execução, faz diferença na nota. Tá na disputa aí. Será que assume a segunda posição? Vamos acompanhar. Disputa intensa agora pela prata, né? Já que o ouro está definido com o Zhu. Dificilmente alguém vai se aproximar ainda, no caso, o Lee,
da nota do chinês, que de fato está sobrando aí. A segunda posição. 14 pontos. 秩序发生了改变。 Foi a segunda melhor prova, muito justa a colocação, enquanto Esse está sobrando. 16,150 e o segundo com 14. É muita diferença. o chinês podia cair 2 vezes. Na queda perde 1 ponto. Se ele caísse 2 vezes, ele tiraria 14,150 ainda. 将会获得一枚铜牌。那么中国选手 Yuri Yongmin, o norte-coreano, fica com a terceira posição, perdendo a prata no finalzinho para o Lee Seung-min. China, Coreia do Sul e Coreia do Norte mais uma vez no pódio, dessa vez das barras paralelas. Já já tem um solo feminino para você. 女士们、先生们，男子双杠决赛到此结束，请运动员、裁判员退场。 Apenas uma atleta da Oceania na prova do solo, nessa decisão, a Isabella Brett. Todas as outras atletas da Ásia. Resultado final, 16,150. 14 para o segundo. 13,650 para o medalhista de bronze, Lee Yong-min.